Senhor, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu ao longo da vida, uma das coisas que eu descobri é que o nosso processo de aprendizado para a vida, ele se dá não apenas em torno das coisas positivas que nós observamos nos outros, mas ele se dá também muito na observação de coisas negativas. Nós temos algumas histórias, por exemplo, na Bíblia, que traduzem para nós isso que eu estou dizendo. Algumas histórias que apresentam pessoas, famílias com um comportamento reprovável aos olhos de Deus e a consequência
que eles escolheram desse comportamento. Entenda, irmãos, que claro, a mensagem das Escrituras é uma mensagem sobre Cristo, sobre a graça, e muitas vezes a Bíblia está mostrando que é no meio de famílias imperfeitas, no meio de problemas que Deus manifesta a sua graça, mas entendo eu também, irmãos, que há nesse relato um ensinamento para nós. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, eu sei que alguns irmãos não gostam, acham que ele é muito brincalhão, outros já gostam porque acham que ele é muito brincalhão, coisas do ser humano. Mas ele tem um sermão que eu achei muito curioso, onde ele fala acerca do homem banana e da mulher abacaxi. Você já ouviu falar? Nesse sermão ele fala de Acabe e Jezabel. É interessante que eu estou, inclusive, lembrando aqui, né, foi o Ismael que falou do negócio da Jezabel, né? Que a mulher falou que o meu marido está gostando da novela Jezabel, então, mal sabe ela quem é Jezabel, né? Mas quando a gente olha para o relato dessa história bíblica, a gente percebe uma mulher que assumiu um papel que não era seu e que agia de maneira equivocada, ou mulher complicada, irmãos. É a Jezabel do Antigo Testamento. Mas muito de quem Jezabel era resultado de um homem que era também equivocado no seu papel, de um homem omisso no seu papel. Acabe e Jezabel, de certa forma, me remetem, irmãos, para Adão e Eva. Algumas pessoas tendem a culpar a mulher, dizer assim, se não fosse Eva, eu já ouvi até alguma irmã dizendo isso, se não fosse aquela abençoada daquela Eva ter comido o fruto, nós não íamos sofrer tanto. E a gente tende a olhar para o texto do Gênesis e imaginar, e a impressão que nós temos é de que Eva estava sozinha quando ela come do fruto, e que depois ela toma o fruto e leva para Adão. Mas, irmãos, já estudei esse texto, e há fortes indícios exegéticos de que quando o texto diz, pela maneira que o texto diz, quando Eva toma o fruto e come e dá ao seu marido, a ideia de que Adão estava próximo. A ideia, irmãos, ali, inclusive o texto diz que, lá a Bíblia diz no Novo Testamento que o homem não foi enganado, que na verdade a mulher foi. O problema ali, irmãos, ele começa exatamente na omissão de Adão em relação ao seu papel de sacerdote do lar, de líder da família. E de repente Eva toma o fruto, come e agora compartilha com Adão. E quando a gente olha para Acabe e Jezabel, a mesma coisa. Irmãos, eu lembro que em relação à minha própria vocação ministerial, quando me formei, eu estou na Betel já desde os 3 anos de idade, vai fazer 36 anos, e quando eu me formei lá no 2º grau, eu sempre fui assim, muito convicto do que eu quero e do que eu penso. Eu tenho a tendência, viu, irmãos, não é de ser do contra, mas é quando eu tenho a convicção, me convencer do contrário é difícil, irmãos. Mas eu sou tão convicto que eu não brigo com ninguém por causa disso. Eu estou tão convicto com o que eu penso, que você pode pensar diferente, que não me incomoda. Geralmente a pessoa que se incomoda demais com a opinião alheia é porque ela tem alguma crise ainda na convicção. Eu sempre fui assim, irmãos. Eu lembro que quando eu formei, os meninos na sala, Adelson, me perguntavam assim, você vai fazer vestibular para quê? Naquela época ainda era assim, né? Hoje é o Enem, é diferente, nem entendo direito do sistema, mas está bom. Mas naquela época, então, todo mundo, eu vou fazer vestibular em tal lugar, e em tal lugar, eu quero fazer tal curso e tal. E quando me perguntavam, eu falava assim, ainda não sei o que eu quero fazer, enquanto eu não souber, eu não faço vestibular. Aí os meninos estranhavam, falavam, não, para que eu vou fazer vestibular? Começar a estudar numa área, numa profissão, que depois eu vou abandonar e não vou fazer nada disso. Mas você tem alguma ideia? Eu falava, eu tenho. A única coisa que eu sei que eu não vou ser é pastor. Mas muito em função também, irmãos, de equívocos que eu vi ao longo da minha vida. Mas eu descobri que eu podia aprender com esses equívocos de outra forma. Não de uma maneira que eles me tornassem amargo, mas de uma maneira que eles me tornassem alguém que, olhando para os erros, dissesse, vou trabalhar para não repeti-los. É interessante, irmãos, que o texto que nós lemos, descrevendo Ananias e Safira, no meio de um relato tão positivo, tão bonito em Atos, pode incomodar algumas pessoas. Como é que pode um texto tão negativo, uma perspectiva tão negativa no meio desse relato? Atos, irmãos, do capítulo 1 ao 6 principalmente, descreve o tempo inteiro a igreja como uma comunidade cativante, uma comunidade vibrante, uma comunidade, irmãos, que encarnou o evangelho de tal forma que a gente chega a ouvir em Atos, por exemplo, capítulo 4, o verso 31, que está antes desse texto, que quando a igreja reúne e ora, irmãos, aqui nós estamos falando de milhares de pessoas, esse povo está reunido orando, o texto diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tem várias coisas nesse verso que me maravilham. Primeiro, a igreja orando de maneira unânime. Hoje isso está difícil, irmãos.
Para a gente ter uma reunião de oração nas igrejas, que a igreja ora, uma dificuldade. Os crentes até falam que ora em casa, Deus está vendo, não sou eu que vou julgar. Mas orar coletivamente, irmãos, difícil. E o texto fala que essa igreja orava. Ao mesmo tempo que essa igreja orava coletivamente, essa igreja é cheia do Espírito Santo coletivamente. Todos ficaram cheios. Irmãos, eu não vi isso ainda, viu? Na minha leitura eu não vi isso ainda. E eu oro, quem sabe Deus nos dê a graça de experimentar isso. Já pensou um culto da Betel e a gente poder dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo? E ainda há uma terceira coisa bonita nesse verso, irmãos. Eles não ficaram cheios do Espírito para bater no peito e falar assim, olha como é que eu sou bonzão. As pessoas têm essa leitura de que o Espírito Santo, ele vem então, batiza, ele concede dons para a pessoa se achar agora, não, eu tenho dom de línguas. Mas interessante, irmãos, que quando essa igreja é cheia do Espírito, sabe qual que é o resultado? O texto está dizendo que todos anunciavam o Evangelho. Irmãos, anunciar o Evangelho não é chamado pastoral não, irmãos, é chamado do cristão. O texto diz que eles com intrepidez então, anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, uma igreja vibrante, uma igreja cativante, mas para que a gente não se iluda, o texto traz então essa realidade. Essa igreja também tinha gente ali, que pegou ficha de membro com o pastor, preencheu a ficha, veio na festa dos frutos, foi recebido, falava a paz do Senhor, aleluia e glória a Deus, mas o coração não era do Senhor. E não só isso, irmãos, esse texto nos traz então uma família, e nos ensina através dessa perspectiva de família. Preciso pontuar aqui antes de seguir para o final, trazendo os pontos do texto, que tenho percebido, irmãos, a necessidade da gente contextualizar ao máximo as Escrituras para os nossos dias, e a realidade dos nossos dias, inclusive dentro da igreja, irmãos. É aquilo que alguns pesquisadores aí chamam de família mosaico. Já foi a época em que a realidade da igreja era de que a maioria era composta de casais ou de famílias tradicionais, que não experimentaram um divórcio, um novo casamento. Nós temos essa realidade dentro da Betel, irmãos, de irmãs e irmãos divorciados, viúvas e viúvos. Nós temos a realidade de pessoas que estão vivendo de repente um segundo matrimônio, que tem outros filhos, e de repente a família mosaica é essa família, que o primeiro teve um outro relacionamento com filhos, o segundo teve um outro relacionamento com filhos, e juntos agora eles têm filhos, então quer dizer, é uma família mais misturada, vamos dizer assim. Não quero entrar no mérito aqui, irmãos, do que é certo, o que é errado, porque eu entendo que isso se aplica a cada realidade, inclusive. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, que ainda que eu fale um pouco sobre família, pastor, mas eu sou divorciada, podia ter ido embora, não precisava nem ter ficado nessa reunião, também toca a você. Você que talvez cria as filhas ou os filhos sozinho, também estou falando é para você. Você que de repente vive uma realidade familiar diferente dessa clássica, a mensagem também é para você. A Bíblia tem muito a nos ensinar acerca da família. Num tempo, irmãos, onde entendo eu, as famílias têm sofrido tantos ataques, tantas inverdades, irmãos, têm sido anunciadas como verdades, e tantos males têm sido feitos à família. Entendo eu, irmãos, que nós precisamos pensar e conversar acerca das Escrituras, no que a Bíblia diz acerca da família. É sobre esse assunto que eu quero tratar, porém, nessa perspectiva um pouco diferente. Olhando para Ananias e Safira, nós percebemos então uma família fadada ao fracasso. Irmãos, não tinha como dar certo. Essa é a ideia. Uma família que quando você olha diz assim, só não sei quando, mas vai dar errado. Quando nós olhamos para esse texto especificamente, nós vamos extrair algumas coisas dessa história, algumas características dessa família fadada ao fracasso. A primeira delas, irmãos, é que uma família fadada ao fracasso é aquela que está mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Uma família fadada ao fracasso é aquela que está mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Ananias e Safira, eles tinham uma terrinha lá. Eles vendem essa terrinha. Eles pegam um valor, vou falar aqui fictício para você entender melhor o que aconteceu no texto. E eles vendem, por exemplo, por 100 mil reais essa fazenda. E eles então veem que havia um costume novo agora nessa igreja que estava se formando de uma forma nova agora em Atos. E o costume era que algumas pessoas vendiam as suas propriedades e bens. Está aí no final no verso 35 do capítulo 4.
As pessoas vendiam suas propriedades e bens e compartilhavam com os outros à medida que tinham necessidade. Eles então vendem essa terrinha por 100 mil reais. E eles vão aos apóstolos e entregam 50 mil. E dizem assim: vendemos um campo, está aqui o valor dele integralmente para a glória de Deus. Essa é a ideia. Entendo eu, irmãos, que em muita igreja evangélica hoje, se Ananias e Safira entrassem e dessem essa oferta, eles seriam aplaudidos e reverenciados. Que fidelidade, que abnegação. Mas o que esse texto descreve para nós, irmãos, é que essa família estava mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. O que eles fizeram com a motivação errada. O que eles trouxeram com a motivação errada. E eu louvo a Deus, irmãos, porque esses homens eram homens de Deus, esses apóstolos eram homens de Deus, e isso não ganhava o coração deles. Infelizmente, irmãos, a igreja evangélica brasileira tem cedido à tentação do dinheiro e do poder. Tem feito acordos, irmãos, que na minha opinião, mais se parecem com vender a alma ao diabo. Acordos políticos e mais uma série de acordos. Gente tem anunciado, irmãos, e feito desafio para Ananias e Safira trazer oferta. Digo para você sem medo nenhum de errar, viu? Irmãos, na Betel eu não oro nessa direção. Mas esses homens, irmãos, eles queriam o status. Eles queriam ser aplaudidos na igreja por causa daquilo que eles fizeram. Eles queriam, irmãos, receber glória diante dos homens. Uma família fadada ao fracasso é essa, irmãos, que está mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Como é que você tem vivido como família? Quais são os seus principais objetivos de vida? O que você tem perseguido? E você os persegue por quê? Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que ainda não percebeu que a mensagem do Evangelho é clara. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas. E tem gente buscando as outras coisas, irmãos, em primeiro lugar, querendo que o reino de Deus seja acrescentado. Irmãos, isso não cabe no Evangelho. Um cristão genuíno, nascido de novo, alguém que foi regenerado, que foi alvo dessa obra graciosa de Deus, ele entende, irmãos, que o seu principal objetivo de vida agora não é mais ganhar dinheiro para mostrar para as pessoas que ele é melhor que elas. Não que ganhar dinheiro seja pecado, irmãos. Não que adquirir um bem, ter certo conforto para a família, fazer uma viagem legal, seja pecado, irmãos. Mas isso não pode ser o nosso principal objetivo de vida. Tem crente hoje que não frequenta igreja mais, irmãos, porque tem que ganhar dinheiro, precisa trabalhar tanto, que não tem tempo mais para isso aqui que a gente está fazendo. Pastor, o senhor acha que todo crente tem que ser tipo adventista com sábado? Domingo eu não trabalho hipótese alguma. Não, irmãos. A realidade que nós vivemos hoje ela é diferente. Existem várias profissões que é necessário trabalhar no domingo. Mas ok, quero te ver aqui na quinta-feira. Organiza a sua vida. Ok, não pode ir na quinta. Quero saber que você está indo lá no grupo familiar na segunda-feira. Pastor, também não posso na segunda. Tem problema não, meu irmão, vai no grupo na terça. Pastor, também não posso na terça. Cuidado, viu? Porque provavelmente o seu coração já foi conquistado por outra coisa que não Jesus Cristo. Uma família fadada ao fracasso, irmãos, está mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Essa coisa de viver de status. Irmãos, essa é a realidade de Ananias e Safira. Em segundo lugar, uma segunda característica de uma família fadada ao fracasso é que uma família fadada ao fracasso é aquela que vive de aparências. Tem um negócio interessante nesse texto, irmãos. Verso 7 diz assim: quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Você já ouviu o ditado que diz que notícia ruim corre rápido? Interessante, irmãos. Ananias morre, é retirado dali. Quase 3 horas depois, a sua mulher chega na igreja sem saber do que estava acontecendo. Aqui, irmãos, há para mim um indício no texto de uma realidade familiar vivida aqui e vivida por muitos. É quando há tanto distanciamento dentro da família, irmãos, que já não há relacionamento familiar de fato, é vida de aparência.
Não é possível, irmãos, naquela cultura, com a cidade do tamanho que era, irmãos, que essa mulher não soubesse ainda que o marido tinha morrido. Mas é a realidade dela. E infelizmente, irmãos, é a realidade de muitos casais nos nossos dias. Gente que vive de aparência. Crente, irmãos, que vem, senta com a esposa no domingo. Aí o pastor fala assim, ora, vamos orar em família. Pega aí na mão da esposa, ele pega na mão. E ele ora, abençoa nossa família. Que ela seja uma família unida. Que ela seja uma... Mas, irmãos, é só aparência. Deus sabe o que acontece dentro de casa. O casamento, irmãos, já acabou há muito tempo. Só está faltando a carta de divórcio. Pastor, o senhor está incentivando o divórcio? De forma alguma, irmãos. Mas eu estou dizendo que desse jeito também não é para viver, não. Não foi isso que Deus projetou para nós. Irmãos, se a única coisa que nos une no casamento, que nos mantém unidos no casamento, é o medo da consequência do divórcio, irmãos, nós estamos igual a Ananias e Safira, fadados ao fracasso. Deus projetou a família, irmãos, para que ela seja para nós um laço de prazer, para que seja para nós, irmãos, um recanto, onde a gente tenha conforto e alegria. Deus projetou a família para que através das nossas famílias, irmãos, o mundo saiba que existe um Deus que no meio desse mundo de pecado e iniquidade ainda continua atuando de maneira objetiva. O mundo precisa ver, irmãos, através das nossas famílias, que apesar da infidelidade existe um povo que é fiel. O mundo precisa ver, irmãos, através das nossas famílias, que apesar da disputa de gênero, existe um povo que dentro de casa entende que servir um ao outro é maior do que qualquer coisa. Mas uma família fadada ao fracasso é aquela que vive de aparência. Meu irmão, se essa é a sua realidade hoje, eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te convidar a uma mudança, para te fazer o convite para a transformação. Procure ajuda, em nome de Jesus. Não viva de aparência, meu irmão. É a realidade dessa família. Terceiro lugar, estou terminando. Uma família fadada ao fracasso é unida para o que Deus desaprova. Em terceiro lugar, uma família fadada ao fracasso, irmãos, é aquela que é unida para o que Deus desaprova. É interessante, irmãos, que a gente olha para esse texto e vê uma família problemática. Mas tinha uma coisa que esse povo era unido. Ananias e Safira eram muito unidos em quê? Em desobedecer a Deus, em falar mentira. Uma família fadada ao fracasso é assim, irmãos, unida para o que Deus desaprova. Tem pai crente hoje, irmãos, colocando cama dentro de casa para os filhos que ainda não são casados, dormirem juntos, unida para o que Deus desaprova. Não, pastor, meu marido não quer vir na igreja mais, eu tomei uma decisão, vou com ele para o clube todo domingo agora. Unida para o que Deus desaprova. Não olha para o outro que está andando errado, não, meu irmão. Às vezes até dentro de casa. Se espelhe em Jesus Cristo e no seu povo. Nem que você tenha que ser o chato dentro de casa, infelizmente, irmãos. Em quarto lugar, irmãos, esse texto nos ensina que uma família fadada ao fracasso é aquela que perdeu o temor de Deus. Quarto e último lugar. Uma família fadada ao fracasso é aquela que perdeu o temor de Deus. Eu lembro que certa vez conversando com uma irmã dessa igreja, e quando eu falei da palavra temor, aí ela me disse assim, não, pastor, mas temor e medo é diferente. Porque pelo que eu entendo, a Bíblia nos ensina a ter temor de Deus e não medo. Eu confesso, irmãos, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E fui estudar. E eu descobri, irmãos, fazendo exegese das expressões bíblicas, que a forma mais primitiva que Deus exige do ser humano, de relação com Ele, é de medo mesmo. A forma mais primitiva, irmãos, não é sábio, não é racional, não é inteligente que um ser humano não tenha medo de Deus, olhando para a grandeza da santidade e do poder de Deus. Mas, irmãos, Ele nos convida a amadurecer nesse entendimento, de tal forma, irmãos, que haja em nós um temor, que é esse desejo de agradar tão grande, que nos faz pensar em tudo que nós fazemos. Será que isso que eu estou fazendo desagrada a Deus? Porque eu quero agradá-lo, eu quero viver para a sua glória. Irmãos, e esse temor é o que eu quero destacar aqui. E infelizmente, irmãos, tem muita gente que já não tem mais temor, dentro da igreja. Infelizmente tem muita gente que já não está mais preocupada sequer em pedir opinião. Foi a época, irmãos,
em que quando um casal estava em crise, ele procurava o pastor, o conselheiro, e pedia um conselho, e vamos, pastor, eu quero muito resolver, mas está difícil. A minha percepção é que o casamento acabou, pastor, mas nós estamos aqui, irmãos, acabou o temor. Pastor, agora é o último a saber do divórcio, viu? O casamento acaba, aí o irmão encosta e fala assim, pastor, saiu o divórcio meu e da fulana lá, como é que a gente faz agora? Agora que você está me procurando? Perdeu o temor de Deus, irmãos. É interessante porque esse texto destaca para nós a importância do temor de Deus. É bonito, irmãos, porque o texto diz, em vários versos, quando Ananias morre, é interessante, irmãos, que o texto diz no verso 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Essa era a intenção de Deus, viu? O que aconteceu ali aconteceu para gerar temor. Mas é interessante, irmãos, que o texto diz que quem sepultou, quem levou, está aí no verso 6. O corpo de Ananias, quem foi? Os jovens, irmãos. O Senhor está querendo inspirar temor nos jovens também. Quando a gente é jovem, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem a sensação de que algumas coisas não nos atingem. Por exemplo, adolescente tende a pensar que adolescente não morre. É por isso que eles se arriscam tanto. Falta ainda esse temor mais maduro. Às vezes em quem é jovem também, ao invés da gente estar pensando em quem a gente vai ter um relacionamento, visando o casamento e ter uma família saudável, a gente bobagem. A gente está querendo é curtir, a gente está olhando é beleza. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Beleza não resolve problema depois que você está casado e a sua vida dentro de casa é um inferno, viu? Não resolve. E o que esse texto diz, irmãos, é que o Senhor está inspirando o temor, especialmente aqui nos jovens. Peguem o corpo aqui, ó, pessoal aí da Juventude Betel, pessoal do Corandel, vem cá, pega o corpo de Ananias e leva. É interessante, irmãos, porque quando a esposa morre também, verso 8, fala que Pedro então fala com ela, e ela afirma o valor, verso 9, Pedro então diz, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo, eis à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Irmãos, essa mulher não foi nem no velório do marido, viu? O trem estava ruim lá, não estava? E essa mocidade aqui era pau para toda a obra. Estava terminando de sepultar um, irmãos. Acabado de chegar na igreja, o pastor, pode pegar que vai ter mais um aqui agora, viu? Quem mais? Alguém mais quer? Mais alguém aí para entrar na fila? Irmãos, é muito sério o que está acontecendo aqui. Mas o propósito, irmãos, é inspirar temor. Olha o que diz o verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O temor não ficou só dentro da igreja não, irmãos. O temor se alastrou pela cidade. Em quarto e último lugar, uma família fadada ao fracasso é aquela que perdeu o temor de Deus. Irmãos, sabe como que a gente revela o temor de Deus? Na maneira como nós criamos os nossos filhos, na maneira como nós fazemos negócio, na maneira como nós tratamos o nosso cônjuge dentro de casa. Sabe por que a sua palavra sempre prevalece lá? Porque você perdeu o temor de Deus. Você esqueceu que você está lidando com a filha dele. E poderia dar mais aqui um monte de exemplo. Eu estou vendo a hora e vou adiantar. Para concluir, irmãos, quando a gente vê o final dessa história, então, não sei quanto a você, mas eu me fiz uma pergunta. Carlão, por que Deus permite um negócio desse? Que culto é esse? Imagina, irmãos, se isso acontecesse na Betel, a gente ia ficar famoso em Belo Horizonte, o povo não ia querer vir aqui não. Então a igreja lá, quando o pastor ora, na hora o cidadão é promovido ou para o céu ou rebaixado, né, irmãos? Qual é o propósito disso aqui? Em primeiro lugar, irmãos, essa passagem nos reafirma o inevitável juízo de Deus. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, sua família não é um fim em si mesma. Deus te deu uma família para a glória dele. E ele vai te pedir contas de como você cuidou da sua família. Quando o casamento acaba, meu irmão, e você de repente chega à conclusão, não, é isso mesmo. Em última instância, o que você está dizendo é que Deus
não foi poderoso para manter aquilo que ele disse que manteria. Essa é a mensagem que você passa. O que Deus uniu, não separe o homem. Segundo lugar, ainda que tenhamos problemas de ordem moral na igreja, o Senhor sempre a purificará e a guardará. Tem gente pessimista na igreja, não tem? Eu estou falando que eu sei, irmão, que aqui na Betel tem. Tem alguns, viu? Não é pouca gente, não. Ah, pastor, mas quando eu olho para essa igreja, pastor, estou desanimado. Pastor, tem gente traindo. Pastor, tem gente... Estou falando que tem agora não, viu, irmão? Estou aqui. Tem gente separando. Pastor, tem jovem que está tendo relação com a namorada. Pastor, tem gente nas drogas. Pastor, tem isso, tem aquilo. Estou desanimado. Pastor, tem líder que não faz isso. Tem líder que não faz aquilo. E a gente tende, irmãos, a ficar com uma leitura equivocada da igreja. Conversando com uma pessoa esses dias, ela disse para mim, falou, pastor, estou cansado. Tem muitos anos que eu me dou. E geralmente as pedras que eu recebo são pedras de gente que não tem compromisso com a igreja. Eu falei, meu irmão, você acabou de trazer a resposta. Se elas não têm compromisso com a igreja, não tenha compromisso com elas. Irmãos, esse texto também nos traz essa mensagem exatamente para reafirmar, irmãos, que o Senhor sempre purificará e guardará a sua igreja. Terceiro e último lugar, o exemplo de Barnabé serve para entendermos que o comportamento equivocado não é regra. Podemos seguir o seu exemplo ao invés do exemplo do fracassado casal. Um verso que eu li aí, ou dois versos que você talvez não percebeu ainda aqui na exposição, né? Nós começamos lendo o capítulo 4, versos 36 e 37. Pastor, por que a Bíblia faz esse relato acerca de Barnabé? Era para Barnabé se sentir poderoso? Puxa, olha como é que eu fui citado como um homem generoso. Não, irmãos. É exatamente para a gente não perder isso de vista. Ainda que existam exemplos ruins até dentro da igreja, existe exemplo bom também, não tem?